Amém, irmãos? Bom dia a todos. Cumprimento o irmão ao seu lado, dê a graça e a paz, dê o bom dia, né? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Graças a Deus. Por favor, pode sentar. Eu tenho certeza que nós vamos ter um domingo muito abençoado, que nós vamos ter uma grande revelação da palavra de Deus, um grande entendimento que Deus tem para cada um de nós. Então, abra o seu coração e não permita que nada e ninguém atrapalhe você, porque você está diante daquele que é todo-poderoso, você está numa reunião executiva com a presença daquele que ama você, e o amor dele é tão grande que ele teve a capacidade de morrer a sua morte para que você pudesse viver a sua vida. Então, passe a viver agora uma vida plena, uma vida em comunhão com Deus, né? Ouça não o que o pastor Joséilton tem a falar, mas ouça aquilo que o Espírito Santo, através de mim, vai falar ao teu coração. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar grandemente e poderosamente. O título da nossa mensagem de hoje, irmãos, é Louvor a Deus. Deus, irmãos, Ele quer abençoar a nossa vida para que nós possamos dar o verdadeiro louvor a Deus. Nós não podemos ser homens nem mulheres religiosas, mas nós precisamos verdadeiramente dar o louvor a Deus. E quando a gente dá o louvor a Deus, pastor, é quando a gente entende a palavra, é quando a gente compreende aquilo que Deus nos fala, é quando a gente anda de acordo com a palavra. Irmãos, a gente precisa verdadeiramente lutar para compreender, tá? O meu povo é destruído porque lhe falta o quê, irmão? Conhecimento. Eu tenho ensinado a vocês o que a Bíblia tem me ensinado, né? Mostrando para vocês que nós temos que meditar na palavra de dia e meditar na palavra de noite, para que a gente possa fazer o nosso caminho ser próspero, para que a gente possa nos andar de forma prudente, para que a gente possa desfrutar de todas as bênçãos que só o Senhor Jesus tem para nos dar. Porque se a gente não andar de acordo com a palavra, irmãos, Deus não vai poder fazer nada pelas nossas vidas. E é o que tem acontecido com muito cristão. Tem muito cristão que acha que é de qualquer jeito que ele vai entrar lá no céu. E não é, irmãos, e não é. O Salmo 118, por favor, título da mensagem, Louvor a Deus, domingo 31/1/2021, né? Pastor Joséilton Batista. O Salmo 118, irmãos, ele fala algo para nós muito forte. É um salmo, né, em que o salmista louva a Deus pelo livramento que Deus deu na vida dele. Irmão, Deus não mudou. Deus está pronto para dar livramento na minha vida, na sua vida, na nossa família. Então, vamos lá. Vamos aí ler o versículo 1, 2, 3 e versículo 4. Preste atenção. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é o que, irmão? Para sempre. Então, observe bem. Versículo 1. O salmista deixa de maneira clara, direta e objetiva que o Senhor nosso Deus, ele é um Deus benigno, mas que essa benignidade do Senhor nosso Deus é uma benignidade que é de quanto em quanto tempo? Para sempre. Deus não muda, meus irmãos. Então, o que tem faltado para a gente entender é justamente isso. Volta e meia, eu atendo pessoas desesperadas diante da situação, dizendo para mim, pastor, eu não sei mais o que fazer. Ô, irmão,
Se você é de Jesus, irmão, você só tem uma coisa a fazer, que é estudar a palavra, que é crer na palavra, que é orar de acordo com a palavra. É uma oração contínua. Jesus falou o nosso dever, a nossa obrigação, Lucas 18, versículo 1, põe aqui na tela, que a gente deve orar sem esmorecer, sem desfalecer, né? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Senhor é bem claro, João 11, versículo 40, que se você, se nós crêssemos, nós veremos a glória de quem, irmão? A glória de Deus. Deus também nos fala em Marcos 9, versículo 23, que se eu e você crer, tudo é possível a quem? Ao que crê. Deus também falou em Marcos 11, versículo 24, que por isso vos digo que tudo que pedis orando, credes que o recebereis, tê-lo-eis. Deus declarou, e é isso que nós temos que entender, né? Ele é bem claro, ele é bem direto, ele é bem objetivo na sua palavra, nos ensinando, nos dizendo o que fazer e como que, irmão, fazer. Aí a gente olha para os nossos heróis na fé. Abraão orou 25 anos para que o milagre acontecesse. Ele não desistiu. Foi 25 anos de quê, irmão? De luta, de perseverança, de comunhão com Deus, para que Deus desse a resposta a ele, e Deus deu uma resposta a ele. Aí a gente vê o seu filho Isaac orando 20 anos. Deus também deu a resposta a ele. A gente vê a vida de Jacó. Foi uma luta, irmão, a vida de Jacó. Jacó já nasceu querendo suplantar, né, o seu irmão Esaú. Ele colocou a mãozinha de fora, mas Esaú nasceu primeiro, mas ele nasceu ali agarrado em Esaú. E quando Esaú vendeu o direito de primogenitura dele, Jacó tomou posse na hora. Mas para até ele assumir esse direito, ele teve que ir, sair da sua terra, sair da sua parentela, ir lá para a terra do seu tio. Lá trabalhou igual um condenado, lutou, né? O tio enganou ele 10 vezes, mas 10 vezes ele perseverou. Só saiu daquela terra quando Deus mandou. E na hora que Deus mandou, ele saiu debaixo da bênção. Veio no caminho, o irmão tinha jurado ele de morte. O irmão veio com 400 homens. Irmão, ninguém vem com 400 homens para brincar. Ele veio mesmo para acabar com Jacó. Mas só que Jacó lutou a noite toda. Não largou o anjo enquanto não recebeu o quê, irmão? A bênção. E aí as coisas mudaram. As coisas mudaram. Então a gente tem que entender isso, irmão, que somos nós que temos que nos levantar para as coisas mudarem na nossa casa, para as coisas mudarem na nossa vida. Deus é bem claro. Josué 1, versículo 8, ele pede a nós, né? E Josué é um tipo meu e seu, que é aquele que conquista, é aquele que desbrava, é aquele que toma posse da bênção, né? E ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e o que, irmão? E noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está o que, irmão? Escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, é você que faz seu caminho ser próspero, tá? Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente o que, irmão? Te conduzirás. Deus quer conduzir você de forma prudente. Deus quer dar para você muito mais do que você pediu e muito mais do que você, o que, irmão? Pensou. Deus quer te abençoar. E ele diz no versículo 9, ele fala, ele afirma, né? Não te mandei eu. O que é que Deus pede? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é com quem? É contigo por onde quer que tu andares.
Irmão, Deus não mudou. Então, quando o salmista, Salmo 118, versículo 1, quando o salmista declara e afirma: louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Irmão, é porque Deus não mudou. O Deus que foi com Abraão, o Deus que foi com Isaac, o Deus que foi com Jacó, é o mesmo Deus que é conosco. É o Deus que foi com Josué, é o Deus que foi com Elias, é o Deus que foi com a prostituta Raabe, é o Deus que foi com aquela mulher que tinha 7 demônios, chamado Maria Madalena, é o Deus que foi com aquele ladrão chamado Zaqueu. Irmão, Deus não mudou. É o Deus que foi com aquele cego de Jericó, que transformou a vida dele. Mas por quê? O cego de Jericó perseverou, insistiu. Ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou o quê, irmão? A clamar. Mas muitas vezes você não clama, você não abre o seu coração. Foi aquele homem que, ao se levantar, jogou a sua capa fora, a sua autoridade negativa. E quando chegou perto de Jesus, foi ele que teve que ir até perto de Jesus. E ele era cego. Jesus não foi até ele, não, ele foi até Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele: mestre, que eu enxergue, que eu tenha vista. E Jesus disse: a tua fé. Por que a tua fé? Porque ele perseverou desde o início. Irmão, é isso que depende de mim e de você, é perseverar, é lutar. A única coisa que caiu do céu foi o chamado Satanás, foi o diabo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Como diz Mateus 11:12, desde o tempo de João Batista se faz esforço. E é pelo esforço se apodera o reino de Deus. Hein? Tudo é a fé, tudo é a comunhão com quem, irmão? Com Deus. Hein? Eu vejo um monte de gente que quando está com problema, a primeira coisa que faz é se afastar da casa do Senhor. Avisa o pastor que eu não posso ir, que eu estou com tal problema. Quer dizer, é uma pessoa que não tem fé em Deus. É uma fé da boca o quê, irmão? Para fora. Eu, quando tenho meus problemas, a primeira coisa que eu faço é estar na casa do Senhor. Nessa pandemia, eu não arredei um pé aqui da igreja. Quem aparecia aqui fazia culto, mas não podia. A igreja estava aberta. Quem quiser vir, era vir e entrar. Nos horários eu estava fazendo curso. Se tinha gente, se não tinha gente. Eu tinha que perseverar na fé. Eu tinha que estar aí no respaldo, orando, clamando por todos, para que o diabo não traga graça nenhum. É a minha obrigação. Mas tem gente que é assim. Primeiro problema que tem, corre logo. Não, irmão, é em comunhão com Deus, é na presença de Deus que a gente vence. É em comunhão com Deus que a gente se coloca. Não é se afastando da comunhão com Deus. Os problemas vêm para todo mundo, as lutas vêm. Mas com Deus nós sempre seremos mais do que o que, irmão? Vencedor. Eu, como pastor, irmão, para eu deixar, já fiz culto com febre, com dengue, já fiz com problema nas pernas, com a vista que deu um derramezinho. É no altar do Senhor, irmão, que Jesus foi e me curou, me libertou. O mal que veio foi o que, irmão? Embora. Não prevaleceu, porque maior é Deus. Quando a unção de Deus vem, quando o poder de Deus vem, irmão, o milagre sempre o que, irmão? Acontece. Mas tem muita gente que é o contrário. Qualquer problema, não. Eu não posso ir. Digo, pastor, que não dá para mim. Quer dizer, uma pessoa que não acredita no Deus que ele o que, irmão? Serve, né? Que não tem confiança, que não tem fé, que acredita mais no mal que está na sua vida. Meus irmãos, ele declara: louvai o Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aí ele começa a tratar. Em primeiro lugar, ele fala da nação. Preste atenção. Diga agora, Israel. Aí é uma nação. O que é que Israel tinha que dizer? Que a sua benignidade é até quando? É para sempre. Ele sai da nação e vem para a família. Família. Olha só. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é o quê, irmão? É para sempre. É uma família, sim. E o que é que Arão era? Um sacerdote. É a família sacerdotal. É aquela família que pertence ao Senhor. É aquelas pessoas que pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Que a benignidade do Senhor é para o quê, irmão? É para sempre.
Ele falou para a nação, ele falou para a família sacerdotal, e ele fala agora para quem? Versículo 4, ele fala para o indivíduo, para cada um de nós. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Então, ele fala para a nação, ele fala para a família sacerdotal, e ele fala para o indivíduo, que a benignidade de Deus é para sempre. É o ato de fazer o bem sem importar a quem. Deus não olha quem você é. Deus quer fazer o bem a você. A palavra do Senhor é bem clara, Atos 10, versículo 38. Esse versículo tem que estar marcado na tua Bíblia. Esse versículo tem que estar dentro do teu coração, para que diante das adversidades que o diabo coloca na sua vida, você possa vencer. Atos 10, 38 declara: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude e com poder, o qual andou fazendo o quê? O bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmão, é esta fé que nós temos que ter. A fé que Deus ainda é com Jesus e está curando, está fazendo bem e ele não mudou. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Isso tem que estar dentro de nós. Nos momentos difíceis, no momento da nossa luta, no momento que você vai falar: pastor, eu não sei o que fazer. Sabe sim. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, a palavra é bem clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se assim ele era, volta a Atos 10, 38. Se assim ele era no tempo dos discípulos, no tempo dos apóstolos, no tempo que ele estava aqui na terra, ele não mudou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Voltando ao Salmo 118, no versículo 5 agora. Presta bem atenção que a palavra do Senhor nos retrata e nos fala. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar, o que, irmão? Lá. O que esse Salmo 118, versículo 5 fala é o que a palavra do Senhor diz no Salmo 46, versículo 1. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando na angústia. Mas o que é que diz Mateus 11, versículo 28? Mateus 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos, não importa quem é você, os que estáis cansados e oprimidos. Qual é a afirmação que ele faz? E eu vos aliviarei. O que é que diz Filipenses, capítulo 4, versículo meia dúzia? Filipenses 4, versículo meia dúzia, a palavra do Senhor diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. De que forma? Com ação de graça. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele pede, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por qual motivo? Porque ele tem cuidado de quem, irmão? De vós. Irmão, esse Deus não mudou. Esse Deus continua sendo esse Deus verdadeiro. Esse Deus que está pronto para ajudar você. Está pronto para fortalecer você. Está pronto para fazer você uma pessoa vitoriosa. Então, Salmo 118, versículo 5,
ele declara: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar lá. Irmão, Deus não mudou. Deus está esperando que você invoque a Ele. Se você está angustiado, se você está atribulado, se as situações estão adversas, se o problema tem surgido, Deus quer que você invoque a Ele. O versículo 6, ele continua ensinando, dizendo o seguinte: o Senhor está comigo. Não terei medo, não temerei o que me pode fazer o que, irmão? O homem. Volta e meia, eu vejo pessoas aqui amedrontadas diante daqueles que parece que são mais poderosos do que Deus. Não, pastor, porque tal pessoa me ameaçou, porque o meu marido falou isso, a minha esposa falou aquilo, porque o meu filho disse aquilo, porque meu pai falou aquilo. Ô querido, tu é um filho que tem um pai que é todo poderoso. O problema teu é que tu não crê num Deus que declarou que 1000 vão cair ao teu lado, que 10.000 vão cair à tua direita e tu não vai ser atingido. A palavra do Senhor declarou que ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E ele declarou, Salmo 91, versículo 10, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chega à tua tenda, à tua casa, à tua família. Mas você acredita mais na força do diabo. Não, porque o problema agora surgiu e agora o que é que eu vou fazer? Agora é se colocar na palavra. É se sujeitar a Deus, é deixar de pensar o que você está pensando e pensar no que está escrito na palavra de quem, irmão? De Deus. Se sujeita a Deus, faz ali aquela resistência a quem, irmão? Ao diabo, e ele vai o quê? Fugir de vós. Mas a primeira coisa que faz é o quê? Entrar em desespero, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, né? Tem gente que acha que ela é Deus. Não, pastor, é porque é muito problema que vem. Tem muitos problemas que vêm até a minha pessoa. Aqui até que está sossegado, né? Mas já teve situações de, irmão, ter 10, 20 pessoas para vir falar comigo, cada um com um problema maior do que o outro. E o senhor não endoida, não? Não, eu não sou Deus, irmão. Eu sou apenas um comedor de arroz e feijão igual a você. Se o problema vem, eu coloco o problema na mão de quem, irmão? Pai, a pessoa está falando comigo, eu estou colocando diante de Deus. Contou tudo, falou tudo, pronto, vamos orar. Pai, está aqui o problema dessa pessoa, resolva. E ele que resolve. Não é o pastor, poxa, aquele pastor é demais. Que nada, meu irmão. Não é pastor nem igreja que resolve. Quem resolve é quem, irmão? É Deus. É colocar. Mas tem gente que quer carregar o fardo. Mateus 11, versículo 30, o Senhor é bem claro, põe aí. Porque o meu jugo é o quê? É suave. E o meu fardo é o quê? É leve. Quem quer carregar fardo pesado, problema teu. Ah, pastor, mas eu estou carregando um fardo muito pesado. Problema teu. É o que você quer. Mas na hora que você lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, Ele cuida de você. Na hora que você vir até Ele, conta aí o versículo 28. Na hora que você vir até Ele e lançar a sua opressão, o seu cansaço, Ele vai o quê, irmão? Qual é a afirmação que Ele faz? Porque isso é uma afirmação. Eu vos o quê? Aliviarei. É uma afirmação que Ele faz. E Ele mente? Não. Mas o problema é que nós não colocamos. O problema é que muitas vezes nós queremos levar o que não é nosso. O problema é que a gente se amedronta e não acredita naquilo que Deus tem nos falado. A gente tem que mudar o nosso ser, o nosso pensamento, a nossa maneira de ver. Então, a palavra do Senhor diz, volta lá, por favor. Salmo 118, estamos no versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia
e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar, o que, irmão? Largo. Versículo 6, por favor. O que é que diz o versículo 6? O versículo 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer, o que, irmão? O homem. 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me, o que, irmão, aborrece. Queridos, o Salmo 18, no versículo 3, Davi tinha uma convicção e uma certeza muito grande. Davi afirmava: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de que, irmão? Dos meus inimigos. É importante que você entenda isso. É importante que você entenda que nenhuma arma preparada, forjada contra você irá o que, irmão? Prosperar. É importante que você acredite no poder de Deus na sua vida. Não podemos nos amedrontar diante das ameaças. A palavra do Senhor diz no Salmo 112, no versículo 7, no versículo 8, ele diz o seguinte: não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando em quem? No Senhor. Versículo 8, ele declara: o seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus, o que, irmão? Inimigos. Amém, meus irmãos? É esta a fé que nós temos que ter. A gente tem que entender isso. Agora, Provérbios 18, versículo 21, ele é bem claro, né? Provérbios 18, versículo 21, a morte, natureza de Satanás, e a vida, Jesus Cristo, estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá de quê? Do seu fruto. O que você tem comido? Qual é o fruto? Fruto da vida ou fruto da morte? O que você tem feito? Ah, pastor, está difícil, não consigo, não dá, não sei mais o que fazer. Tudo isso é morte, irmão. Está repreendido este mal em nome de Jesus. Essa porta do inferno não vai prevalecer sobre a minha vida, porque eu sou a igreja do Senhor. É a pessoa que se sujeita a Deus. Está me dando aqui um mal-estar, mas nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Porque Jesus já levou a minha enfermidade, né? Mas tem gente que abre a boca: estou com mal-estar, estou com dor de cabeça, estou com a vontade de vomitar, estou com a tontice. Ô, irmão, está repreendida essa tontura, está repreendida essa vontade de quê, irmão? De vomitar. Está repreendida essa azia, esse queimou. Tudo está, irmão, em você batalhar, em você crer, em você acreditar. É uma luta, é uma batalha diária. É você se colocando diante de Deus. É você se sujeitando a Deus, resistindo o diabo, e ele o quê, irmão? Foge de você. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você ama a vida, vai comer o fruto da vida. Mas se você ama a morte, vai comer o fruto de quê, irmão? Da morte. Tudo depende de você. Voltando, versículo 6, versículo 7 do Salmo 18, 118. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Aí ele declara, versículo 8, é melhor confiar em quem? No Senhor, do que confiar em quem? No homem. Amém, meus irmãos? Querido, preste bem atenção nisso. Não é nenhum pecado, irmão, você buscar a ajuda de homem. Mas é pecado
Você deixar de buscar a ajuda de quem, irmão? De Deus. Tem um problema? Busca a Deus. E Deus vai colocar você na pessoa certa, que vai ajudar você, que vai resolver o seu problema, que vai lhe fortalecer para que o mal não prevaleça sobre a sua vida, para que o mal não esteja contigo. Amém, meus irmãos? Busca sempre a Deus. Eu tenho um problema de engenharia para resolver. Meu Deus, me ajuda aí. Me dê uma pessoa que vai me ajudar a resolver. O Senhor sabe o quanto eu posso pagar. Me dê uma pessoa que vai receber o que eu posso pagar e vai me dar a solução desse problema. Eu já não aguento mais esse problema. E o Senhor veio me dar vida e vida com abundância. O Senhor falou que no mundo nós vamos ter aflição, mas que eu deveria ter bom ânimo porque o Senhor venceu. Então, se o Senhor venceu, o Senhor também me dá a vitória. Eu busco a vitória. Dá a direção. E aí vai surgir. Quando você menos esperar, aquele problema já não existe mais. A palavra do Senhor diz aqui para nós, né? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Versículo 9 agora, por favor. Ele diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Ou seja, confiar nas autoridades, né? Tem gente que ela não aprende. Ela está sempre fazendo do homem o seu salvador, o seu Messias. O Messias já veio, irmão. O Salvador já veio, é Jesus. Então fique em paz. Todo homem ele é falho. Todo o sistema do homem ele é falho. O único sistema que é perfeito é o sistema de quem? De Deus. Então deixe de estar querendo, esperando retidão no ser humano. Correção no ser humano. Irmão, por mais que a gente se esforce, sempre vai ter alguma coisa que vai desagradar alguém. Sabe por quê? Porque a gente ainda não recebeu o corpo glorioso. Porque a gente ainda, irmãos, não foi totalmente aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento só vem total quando a gente receber o corpo glorioso. E até lá, irmãos, a gente vai ter as nossas falhas, os nossos erros. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente não queira fazer algo de errado, a gente termina fazendo errado. Você para pensar num homem como Moisés, hein? Um homem que teve uma plena comunhão com Deus. Parou para pensar, irmão, que Moisés foi um homem que viu a parte de trás de Deus. A minha face tu não vai ver, mas tu vai ver as minhas costas. E Deus colocou ele numa rocha. Um homem que conseguiu ficar 40 dias e 40 noites na presença de quem, irmão? De Deus. Um homem que recebeu os mandamentos de Deus. Um homem que subia ao monte e ficava diante do Senhor, ouvindo a presença de Deus, irmão. É algo glorioso. Mas mesmo esse homem, né, dessa comunhão plena com o Senhor, e o homem considerado o homem mais manso, porque a própria Bíblia fala sobre ele, que ele era mais manso, mesmo ele, na hora da agitação das pessoas que queriam, porque queriam água, Deus mandou, fala a rocha, ele ficou tão nervoso, tão aflito, foi tanta opressão em cima dele, que ele terminou o quê, irmão? Ferindo a rocha. Então, muitas vezes isso também acontece, irmãos. Às vezes é tanta opressão, tanta ação do inimigo na nossa vida, que a gente termina perdendo a cabeça, fazendo coisas que não deveria o quê, irmão? Fazer. Mas fez. Só resta o quê? Pedir perdão e seguir em frente. Buscar força em Deus para não errar de novo. A gente erra, a gente é falho. Mas Deus não é falho. A palavra do Senhor diz, no Hebreus 4, versículo 16, a palavra do Senhor diz, Hebreus 4, 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça,
a fim de sermos o quê? Ajudados em tempo oportuno. Irmão, nós temos que ser ajudados agora. Essa é a nossa oportunidade. Porque depois que você for, depois que Jesus voltar, irmão, é só o juízo. Aí já era. O salmista, Salmo 19, versículo 12, o salmista declara, né? Ele declara, quem pode entender os próprios o quê, irmão? Erros. Expurga-me, tu, dos que me são o quê, irmão? Ocultos. O Salmo 66, deixa eu abrir aqui para não falar besteira para vocês. O Salmo 66, no versículo 18. Salmo 66, 18. Ele diz o seguinte para nós. Salmo 66, 18. Ele declara o seguinte para nós. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor, o que, irmão? Não me ouvirá. É uma batalha, irmãos. Quantas vezes vem as besteiras no nosso coração? Quantas vezes vem as besteiras em nós, né? Pensamentos ruins. Quantas vezes a gente se chateia com as situações e já pensa em desistir, já pensa em jogar tudo, né? Deus está me lembrando de um querido irmão, diante de umas adversidades que esse irmão estava passando, né? Que depois nós demos risada, né? Mas que na hora era meio trágico. Teve uma adversidade, né? E esse irmão chegou para mim e disse, ô pastor, eu chutei o pau da barraca, não aguentei não. E esse irmãozinho fez umas besteiras, irmão, grande. Ô Jesus, né? Mas tudo por causa de quê, irmão? Opressão, ação do inferno, né? Ele não aguentou. Como ele mesmo falou, chutou o pau da barraca, né? Fez coisa que não deveria o quê, irmão? Fazer, né? Depois, graças a Deus, superou, restaurou a situação. E a gente, um tempo depois, estava dando risada da situação, né? Mas na hora, a coisa era feia, né? Então, cada um sabe. Voltando, por favor, Salmo 118, versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Versículo 10. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor, eis o que, irmão? Despedacei. Meus irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, no versículo 9, primeira carta aos Coríntios 16, versículo 9, a palavra do Senhor declara para nós, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e existem muitos adversários. Eu quero que você entenda isso, irmãos. As lutas, as dificuldades, os problemas vêm. Mas quando você entra por essa porta chamada Jesus, João 10, versículo 9, versículo 10, ele declara para nós, ensina para nós o seguinte: eu sou a porta. Se, conjunção condicional, alguém entrar por mim, primeira coisa que encontra é o quê? Salvação. Salvar-se-á. Entrará e sairá. Achará o quê? Pastagens. E entrará e sairá. É libertação. E achará pastagem, suprimento. Versículo 10. O ladrão não vem senão ao quê? A roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com quê? Com abundância. Volta lá, por favor. Versículo 10. Todas as nações me cercaram, mas no nome de quem, irmão? No nome de quem? Do Senhor a despedacei. João 13,
versículo 13, ele declara. João 14, 13. 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14, 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, o que? Eu farei. É justamente isso, irmãos, que ele fala no versículo 10. Volta lá, Salmo 118, versículo 10. Ele diz, versículo 10, 11 e versículo 12, ele fala a mesma coisa. Ele diz: todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Versículo 11. Cercaram-me e tornaram-me a cercar-me, mas no nome do Senhor eu a despedacei. Versículo 12. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. Pois, como é que ele fez? No nome do Senhor as despedacei. Irmão, é isso que você tem que entender. Você está aí enfrentando uma luta, uma dificuldade. É no nome do Senhor que você vai despedaçar essa luta, essa dificuldade. Em meu nome expulsarão demônios. Tudo quanto pedido em meu nome, eu o farei. Tudo que Deus quer é fazer, é abençoar, é tornar você uma pessoa vitoriosa, vencedora. Amém, meus irmãos? Versículo 13, ele declara: com força me impelistes para me fazeres cair, mas o Senhor, o que, irmão? Me ajudou. Irmão, Isaías 41, versículo 13. Ele é bem claro. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. O diabo pediu Pedro para se andar, mas Jesus rogou por Pedro. Amém? Só que em João 17, no versículo 20, ele declara: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus já orou por você. Jesus já orou por você. Amém, meus irmãos? Romanos 8, 26. Ele declara: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o que é que ele faz? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Até o Espírito Santo de Deus também já intercedeu por você. Glória a Deus, irmãos. Irmão, é essa fé que nós temos que ter. Então, voltando aqui, por favor, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Ele não mudou, irmão, continua salvando, livrando, tirando você de todo e qualquer perigo. Versículo 15. Nas tendas dos justos há voz de júbilo, de alegria e de salvação. A destra do Senhor faz o quê, irmão? Proeza. Quem é que está à direita de Deus? Jesus, né? E Jesus faz proezas. Amém, irmãos? Como é que o senhor sabe disso, pastor? Marcos 16, versículo 19 e versículo 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
Eis que estou com quem? Quantos dias? Até quando? Então Deus é contigo e está com você. E é isso que você tem que entender. Amém? Continuando, Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas tem muita gente precisando dizer essa palavra. Tem muita gente, irmão, que ele está vegetando. Ele anda, ele fala, mas ele está morto. Ele não tem mais perspectiva de nada. Tem muita gente, irmão, que para ele a vida já acabou. Irmão, você tem que se levantar. O grande exemplo que eu posso te dar aqui, um exemplo recente, há uns anos atrás, parecia que nós, Igreja da Graça, íamos sair do horário nobre. Não íamos ter mais horário nobre. Nosso tempo foi diminuindo, ficou só em meia hora, e a rede falava e nos tirar do ar. E aí o nosso missionário pediu para a igreja jejuar, levantar um clamor junto com ele. E o próprio missionário, né? Uma pessoa de uma idade já abençoada. Chegou: Deus, eu creio que eu ainda tenho muita coisa para te dar. Pelos homens acham que a gente vai sair do ar. Mas a porta que o Senhor abriu, ninguém fecha. E enquanto vida eu tiver, a gente vai estar aqui. E aí o que é que aconteceu? Além da gente ter 1 hora na Bandeirantes, a gente passou a ter 1 hora na rede TV no horário que, irmão? Nobre. Deus não diminuiu, aumentou. E você vê numa pandemia como essa, a gente não saiu do ar. A gente está firme. Mas por que ficamos firmes? Porque a porta que Deus abre, irmão, ninguém fecha. Se é uma direção dada por Deus, é de Deus. E é isso que você tem que entender. Quando houve o problema, que essa porta aqui, né? Meu auxiliar ficou empavorosa: pastor, será que a igreja vai fechar? Eu digo: não, filho, se é uma porta que Deus abriu, não fecha. Se não é de Deus, né? Mas eu creio que é uma porta de Deus. Eu creio que houve oração para poder abrir esse local aqui. Então, se a Deus abriu, então Deus vai manter. Deus vai dar as condições. E assim foi. E é assim que Deus faz. Então, a palavra do Senhor diz para nós: não morrerei, mas viverei. E contarei as obras de quem, irmão? Do Senhor. Irmãos, presta bem atenção, isso é muito importante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas existem, de quem? De Deus. São nele o quê? Sim. E por ele o quê? O amém. Presta bem atenção nessa parte final. Para a glória de quem? De Deus. De que forma Deus é glorificado? Por sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Somos nós abençoados que Deus, ele é o quê? Glorificado. Pode ter certeza, meus queridos irmãos em Cristo. Tudo que Jesus quer é abençoar você. Porque a tua bênção reverte em glória do Senhor. A tua bênção é o verdadeiro louvor a Deus. Entenderam? É quando você é abençoado. Quem não quer você abençoado é o diabo. Então, este problema que está na tua vida financeira, esse problema está no teu corpo, esse problema está no teu casamento, esse problema está na vida dos teus filhos, esse problema, seja lá qual for, em onde estiver, irmão, é o diabo que colocou para que você não dê o verdadeiro louvor a quem, irmão? A Deus. Para que você não glorifique a Deus.
E é isso que você tem que entender, irmão. Depende de você. Você tem que se esforçar. A palavra do Senhor diz para nós, ensina para nós, continuando, no versículo 18 agora, o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou o que, irmão? A morte. Vamos aqui entender isso. Como é que Deus nos castiga? Irmãos, preste bem atenção. Se a gente for lá para Tiago 1, versículo 13, ele declara o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém o que, irmão? Tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando o que, irmão? Atraído e engodado pela sua própria o que, irmão? Concupiscência. Ou seja, pela sua próprio desejo da carne. Tem pessoas, irmãos, que ele está aí sofrendo. Sabe por que ele está sofrendo? Porque ele se meteu numa conta que ele não tem condições de quê, irmão? De pagar. Tem pessoas que pela vaidade, ela anda de roupa nova, ela anda de carro novo, mas ela não tem condições de fazer isso, mas é plena o quê, irmão? Vaidade. E aí depois ela fica aí com a situação adversa. Às vezes eu fico olhando, irmãos, eu vejo gente com um carro zero, carro, digamos, de 100 mil reais. Mas às vezes eu olho para o lugar que o cara mora, é caindo os pedaços. Como é que pode um negócio desse? O carro ele comprou por 100 mil. Quando vai revender, não pega 50. Se tivesse investido numa casa, ele pode ter comprado por 50 mil. Quando vai revender, vale 100. Não é uma coisa, né? Você vê na América do Norte, nos Estados Unidos, né? É isso que estão querendo implantar aqui. A pessoa, quando começa a trabalhar, a primeira coisa que ela faz é um financiamento. Por 30 anos. Sabe de quê? Da casa própria. Prestação bem baratinha, um juro pequeno. É um país estabilizado. E a pessoa vai lá se preocupar o local onde deve morar, a sua família. Mas às vezes aqueles valores são totalmente o que, irmão? Errado. Saiu o smartphone 12, aquele da maçã. Saiu 12. Mas o cara tem um 11. Às vezes o 11 é azul, mas saiu 12. Mas esse 12 é em fibra de carbono. Não muda nada. Só muda porque o dele é azul e o outro é de fibra de carbono. Não tem que ter esse 12. Porque, irmão, fibra de carbono, presta atenção. É algo inquebrável, é algo indestrutível. Parece mais que o cara está numa guerra, né? Parece que ele é um peão de obra que vai estar todo o tempo metendo o celular dele em local inadequado, né? E não é. Pura vaidade, irmãos. Pura vaidade. Então tem um monte de gente assim. E é justamente isso que Eclesiastes fala, né? A respeito da vaidade. E a gente tem que abrir os olhos para não cair nesse engodo do diabo. Porque a palavra do Senhor diz para nós, irmãos, Hebreus 12, versículo 7, ele diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o que, irmão? Bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai
dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por algum tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso quê, irmão? Proveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, né? Senão de tristeza. Mas depois produz, o que é que ele produz? Um fruto pacífico, de justiça nos exercitados pela fé. Irmãos, eu gosto sempre de mostrar para vocês Deuteronômio 8, versículo 2, né? Onde ele declara: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava onde? No teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, né? É aquela tal coisa, né? Quantos de nós pecamos porque o nosso papai e a nossa mamãe chegou para nós e disse: filho, filha, não saia. Mas só que tinha uma festa, tinha algo, e a gente vai, desobedece e sai. Mas quando o papai e mamãe pedem para o filho não sair, é questão de quê? De prevenção, né? De guardar, de proteger, de que ele não corra risco, perigo, né? Mas só que algo tentou, porque a gente achou que aquela situação, aquela festa era melhor, e muitas vezes não é. A gente vai numa festa dessa, se decepciona, às vezes é ridicularizado, às vezes é zombado, às vezes é um ambiente que nos sente mal, come, bebe algo que não lhe faz o quê, irmão? Bem. Se tivesse ouvido o papai e mamãe, né? Então, muitas vezes, irmãos, Deus está olhando para cada um de nós. Não é que Deus queira nos maltratar, mas Deus quer o melhor para nós. Então, voltando aqui, versículo 18. Põe esse versículo 18 na RA, por favor, meu filho. Está a mesma palavra, né? Castigou. Então, esse castigo, eu vejo mais ele como provou você, viu em você o que você quer ou não fazer, né? E também o castigo acontece quando a gente entra em pecado, porque é a única coisa que se separa de Deus. Versículo 19, por favor. Abre-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e louvarei a quem? Ao Senhor. Versículo 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutastes, e me o que, irmão? Salvaste. Irmão, vamos ficar de pé? Deus quer que você dê um verdadeiro louvor a Ele. E o verdadeiro louvor é quando você se coloca a buscar a presença dEle. É quando você faz o que Ele te manda. É quando você se entrega a Ele de corpo, alma e espírito. Pai, em Tua presença eu coloco a vida deste homem, desta mulher. Em Tua presença eu coloco este povo que buscam a Tua face, que abre o coração para o Senhor, que diz: meu Deus, eu preciso da Tua ajuda. Meu Deus, o Senhor nos deu um verdadeiro banquete nesta manhã. O Senhor nos deu uma comida farta. O Senhor nos encheu, meu Pai, plenamente. Olha para nós. Tenha misericórdia de nós e venha nos fortalecendo. Desça fogo para queimar todo o mal. Desça fogo para paralisar toda a obra do inferno. Desça fogo para desligar as ações de Satanás. Desça fogo, meu Pai, e desligue a influência do diabo na vida e na família deste homem. Meu Deus, essa pessoa aprendeu que Tu és o socorro bem presente dela,
que no nome do Senhor Jesus são despedaçadas todas as coisas do inimigo. Então o Senhor Jesus despedaça e quebra todas as obras do diabo, despedaça e quebra todas as ações de Satanás, despedaça e quebra as ações do inferno. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar a tua glória, que o Senhor possa manifestar o teu santo poder. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa vir na vida desse homem, dessa mulher, que o Senhor possa libertar cada pessoa, transformar cada vida. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, eu repreendo toda a força do mal, eu desligo toda a força do inferno, eu paraliso o espírito, a dor, a doença, a enfermidade, a infecção, a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza, a mágoa. Esse mal está se levantando na vida deste homem, desta mulher. Essa opressão, essa depressão, essa angústia, essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, essa ira, essa ação que o inferno tem na vida deste homem, desta mulher, caia por terra agora. Pai, esse trabalho feito, esse trabalho mandado, esse espírito imundo que está esfriando essa pessoa, que está esfriando esse casal, que está esfriando esse homem, essa mulher, que faz com que essa pessoa comece a rejeitar um ao outro. Eu repreendo toda paralisação do inferno. Eu determino que tudo aquilo que se levanta para roubar, para matar e para destruir, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Levanta as mãos aos céus e diga: Pai, muito obrigado. Coloque a mão no seu coração. É um momento seu particular agora com Deus. Enquanto eu me despeço do povo de casa, que está pelas mídias digitais, fica aí na presença de Deus. Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço, seu amigo de fé, pastor Joséito Batista. Você vai ficar aí com as contas do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e a Lotérica, e também o CNPJ. Vou te dar também o WhatsApp da igreja. Se você puder nos ajudar, nos ajude, nós agradecemos muito. Deus abençoe a todos, um forte abraço, fica na paz do Senhor. 803-000-100. O banco, primeiro banco é o Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 51-238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472 e a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3,